Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Andrews, eu sou professor de matemática. Espero que vocês estejam bem, se cuidando bastante nesse período, que a família de vocês estejam bem. Então, pessoal, estamos começando mais uma videoaula, estamos entrando no finalzinho, né? No comecinho da reta final do terceiro bimestre. Na aula de hoje, pessoal, nós iremos continuar de onde paramos do conteúdo da semana passada. Na última aula, nós começamos conteúdo novo. Entramos no capítulo 7 do livro de vocês, chamado Polígonos e Construções Geométricas. Na última aula, aprendemos a construir ângulos, como que nós podemos construir uma bissetriz, uma mediatriz. Para todos que acompanharam, né, a nossa videoaula, nós vimos uma pequena também introdução a figuras geométricas. Hoje estudaremos a construção de polígonos. Vamos lá, quero que todo mundo abra o livro na página 31. Vamos lá. O livro de vocês nos propõe um ponto de partida para entendermos a construção de polígonos. Vamos ler o textinho do livro? Vamos lá. O pintor e escultor italiano Roberto Crippa, nascido em Monza, foi influenciado pelo movimento cubista e isso fica evidente em suas obras. Observe a obra a seguir, na qual são utilizadas várias figuras geométricas. Vamos lá. Observem essa figura aqui ao lado, pessoal, que é uma das obras do Roberto Crippa. O que podemos notar? Que tipos de figuras geométricas nós vemos aqui? Nós temos diversos polígonos, na verdade? Então, que polígonos podem ser observados nessa tela de Roberto Crippa, pessoal? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, nós temos triângulos, nós temos também, olha, alguns quadriláteros aqui. O que mais que nós podemos ver? Temos, olha, hexágonos também, ó. Um lado, dois lados, três lados, quatro lados, cinco lados, seis lados. Nós temos aqui também dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Nós temos um polígono com 11 lados, pessoal. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais sobre nomenclatura de polígonos, né? E eu vou mostrar para vocês qual que é o nome desse polígono, que tem 10 lados, 11 lados. Ou seja, que tipo de polígonos nós podemos ver aqui, pessoal? Triângulos, quadriláteros, hexágonos, eneágonos, que são polígonos com 9 lados. E é isso por diante, pessoal. Mas como que podemos caracterizar um polígono qualquer? Eu coloquei neste quadro aqui um pequeno resumo sobre polígonos. Lembrando que tudo isso vocês já viram nas séries anteriores, né? Na sexta, na sétima série. Vamos lá. A primeira é que uma linha poligonal, ou simplesmente poligonal, é um conjunto de segmentos de retas consecutivos e não pertencentes à mesma reta. E um polígono é toda figura geométrica plana formada por uma linha poligonal fechada, na qual dois lados não consecutivos não se cruzam nem se encontram. Aqui nós temos um exemplo, né, de um polígono, onde que nós temos uma linha poligonal. E o que acontece? Nós formamos uma figura geométrica plana ao ligar essa linha poligonal. E nenhum desses lados eles se cruzam. Então nós definimos assim como se fosse um polígono. Polígono é toda figura geométrica plana formada por uma linha poligonal fechada. Nós temos outras características do polígono, né? Os outros elementos que nós temos é que um polígono ele tem lados, ele tem vértices, e eles têm ângulos internos e externos, algo que nós estudamos no último bimestre, e também diagonais. E hoje nós veremos duas características recorrentes em polígonos. Vamos calcular as diagonais de um polígono. Nós vamos calcular também quais são os ângulos internos, né? A soma dos ângulos internos de um polígono. Tudo isso para nós conseguirmos construir um polígono qualquer. Vamos lá, então? O objetivo dessa parte do conteúdo, igual eu disse, é caracterizar o polígono. Nós iremos aprender a como determinar certos polígonos e identificá-los. Vamos dar uma olhadinha nessa tirinha que está no livro de vocês, pessoal? Vamos lá. O que nós podemos observar?
Aqui nós temos um professor, né, que ele está mostrando um polígono de 5 lados, daí as crianças começam a falar que um polígono de 5 lados é um pentágono. Daí depois vem o hexágono, o heptágono, o octógono. O professor fica na dúvida, né? De onde que vem esse interesse por prefixos matemáticos? Nós iremos ver agora os prefixos matemáticos. E aqui tem as crianças falando que, olha, nós fomos bi em 62, tri em 70, tetra em 94 e penta em 2002. E aqui nós estamos, outra criança fala rumo ao hexa. Ou seja, pessoal, esses prefixos matemáticos, eles podem ser utilizados para diversas coisas. Por exemplo, aqui nós estamos vendo que nós podemos falar, classificar polígonos utilizando eles. Por exemplo, um polígono que tem 5 lados, nós chamamos de pentágono. E o Brasil, por exemplo, ele é campeão mundial, na verdade, da Copa do Mundo, ele ganhou 5 vezes. Então nós falamos que o Brasil é pentacampeão. Então esses prefixos eles são utilizados em diversas situações do nosso dia a dia para representar repetições. Mas agora vamos tentar, né, aprender, né, classificar alguns polígonos de diversos lados e ângulos. Vamos ver uma série especial de polígonos aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui nós temos uma tabelinha onde que nós temos o sufixo, a palavra gono, né, que nós vamos caracterizar o polígono, né, que significa ângulos, e também o número de lados deste polígono. Por exemplo, eu tenho aqui o pentágono. O pentágono ele tem como sufixo o penta, que significa o quê? Que ele tem 5 lados ou 5 ângulos. Então, todo polígono que tem 5 lados ou 5 ângulos, nós o chamaremos de pentágono. Nós temos também, olha aqui, o hexágono é todo polígono que tem 6 lados ou 6 ângulos. Nós temos também que o heptágono, que é formado pelo sufixo hept, ele é um polígono que tem 7 lados. E assim por diante, pessoal. O polígono que tem 8 lados nós chamamos de octógono. E o polígono que tem 9 lados nós chamamos de eneágono. E aqui nós temos o sufixo enea. Nós temos que o polígono que tem 10 lados nós o chamamos de decágono. Um polígono que tem 11 lados nós o chamamos de undecágono. O polígono que tem 12 lados nós chamamos de dodecágono. E o polígono que tem 20 lados nós chamamos de icoságono. Então, pessoal, nós estamos aprendendo aqui que nós podemos classificar estes polígonos dessa seguinte forma, simplesmente pelo seu número de lados ou ângulos. Agora que nós aprendemos que existem polígonos de diversos números de lados e ângulos, vamos ver uma série especial de polígonos que nós chamamos de polígonos regulares. Vamos lá. Se vocês se lembram, se lembrarem, quando estavam na 7ª série, vocês estudaram polígonos regulares, mas o que são polígonos regulares? Eles são polígonos cujos lados têm a mesma medida e também os seus ângulos internos são congruentes. Ou seja, todos os seus lados são iguais e todos os seus ângulos têm a mesma medida. Então vamos aqui ver alguns exemplos de polígonos regulares. Por exemplo, nós temos aqui um triângulo que tem os seus 3 lados iguais e os seus ângulos internos congruentes. Vocês se lembram do nome deste triângulo? Este triângulo é o triângulo equilátero. Lembra, pessoal? O triângulo que tem todos os lados iguais? E agora, vamos olhar o polígono que tem 4 lados, cujos seus lados são iguais. Ele é o quadrado, não é verdade, pessoal? O quadrado ele tem todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos internos medem 90 graus. Nós vimos isso no conteúdo passado. Aqui nós temos um pentágono com 5 lados, um pentágono regular, onde todos os seus ângulos têm a mesma medida. Aqui nós temos um hexágono também, né, que ele tem 6 lados e todos os seus lados e ângulos têm a mesma medida. Aqui nós temos o heptágono, que é um polígono que tem 7 lados, e aqui nós temos um heptágono regular. Aqui nós temos um octógono regular, que ele tem 8 lados. Temos um eneágono, que é um polígono de 9 lados, e aqui temos um eneágono regular. Temos um decágono também aqui, que ele possui 10 lados. Pessoal, vocês viram que temos uma sequência, não é verdade? Se vocês se atentarem bem à questão dos sufixos matemáticos, vocês vão conseguir
classificar qualquer polígono, simplesmente contando seus números de lados. E aqui nós temos uns polígonos especiais, que eles têm lados iguais. Nós temos o undecágono, que é um polígono que tem 11 lados iguais. E, finalmente, o icoságono, que é um polígono que tem 20 lados iguais. Então, pessoal, agora que eu quero que vocês vão lá para a página 36 do livro de vocês. Nós já descobrimos o que é um polígono, já aprendemos a classificar eles a partir dos seus lados, nós descobrimos o que é um polígono regular, e agora vamos tentar entender o que é uma diagonal de um polígono. O termo diagonal você já conhece muito bem, principalmente quando estávamos tratando um quadrilátero no capítulo passado. Mas qual é a definição de uma diagonal? Vamos dar uma olhada aqui no livro de vocês. Aqui no livro de vocês diz que, usando como vértices os 5 pontos marcados em uma circunferência, né, que nós vamos desenhar, nós podemos desenhar uma estrela de 5 pontas ao traçar o segmento entre os pontos não consecutivos entre eles. Mas como assim, professor? Calma aí, pessoal. Vamos fazer passo a passo. Vamos tentar desenhar essa estrela que o livro está falando. Vamos começar desenhando uma circunferência. Nós acabamos de desenhar uma circunferência. Daí, vamos marcar 5 pontos equidistantes. O que significa equidistantes? Quer dizer 5 pontos que tenham a mesma distância. Eu acabei de desenhar aqui pontos equidistantes dessa circunferência. Agora, vamos ligar os pontos que estão ao lado, aos pontos consecutivos. O que eu falo consecutivos? São os pontos que estão ao seu lado. Por exemplo, se nós pegarmos esse ponto que está no ponto mais extremo da circunferência, para cima, né? Os pontos aos lados são estes que estão sublinhados agora, né? Que estão sendo ligados. E o que nós temos que fazer agora? Agora, partindo de um ponto qualquer, vamos ligar todos os pontos entre si. Ou seja, aqui eu posso ligar este com esse, este com esse, este com esse, este com esse e este com esse. O que nós fizemos agora, pessoal? Nós simplesmente ligamos os pontos e traçamos os segmentos dos pontos não consecutivos, que é essas retas que nós deixamos em cor laranja. Tudo isso é para explicar, pessoal, que nós acabamos de desenhar uma diagonal. Vocês podem notar que não faltou nenhuma ligação, não é verdade? Note que eu anotei em laranja as ligações com os pontos não consecutivos. Então, os pontos não consecutivos são o que nós chamamos de diagonais. Ou seja, as diagonais de um polígono são todos os segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Sendo assim, né, nós acabamos de definir o que é uma diagonal. Agora que entendemos o conceito de diagonal, vamos trabalhar um pouquinho mais com isso. Abra um livro na página 36, né? Nós temos que o quê, pessoal? Vamos tentar resolver essas perguntinhas que o livro nos faz. Agora vamos discutir um pouco sobre o número de diagonais de um polígono. Em cada polígono que se encontra no material de apoio, trace todas as diagonais que partem do vértice A. Aqui nós temos, olha, pessoal, 5 polígonos, não é verdade? Aqui nós temos um quadrado, né? Ou seja, um quadrilátero, um polígono de 4 lados. Aqui nós temos um polígono de 5 lados, um pentágono regular. Aqui nós temos um hexágono. Olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então aqui nós temos um hexágono, só que ele não é regular, porque todas as suas medidas são diferentes. E aqui nós temos olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um polígono com 7 lados. Então aqui nós temos um heptágono. E aqui nós temos um polígono com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então aqui nós temos um octógono. Então vamos lá, pessoal. Vamos olhar aqui o que o exercício nos pede. Em cada polígono que se encontra no material de apoio, trace todas as diagonais que partem no vértice A. Então o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos olhar todos estes polígonos e olhar onde que está o vértice A. No quadrado o vértice A está aqui, no pentágono o vértice A está aqui, no hexágono o vértice A está aqui, no heptágono o vértice A está aqui e no octógono o vértice A está aqui. Então vamos desenhar o ponto A.
vamos lá, desenhar as retas que partem do ponto A, ou seja, as diagonais. Então, como nós falamos que as diagonais, elas são segmentos de reta que unem pontos não consecutivos, o que é um ponto consecutivo? Por exemplo, eu tenho um A aqui do quadrado. Ponto consecutivo seria o B e o D. Por quê? Porque eles estão do lado do A. Se vocês notarem, essas duas retas formam um ângulo do vértice A. Então, eles não são pontos consecutivos. O único ponto consecutivo em relação ao A seria o C. Sendo assim, eu posso desenhar uma diagonal entre o A e o C. E agora, no pentágono, nós vamos fazer as diagonais que saem do ponto A. Aqui, nesse caso do pentágono, nós teremos duas diagonais, porque aqui nós estamos ligando dois pontos não consecutivos. E os pontos não consecutivos A são o ponto C e o ponto D. E agora, no hexágono, nós podemos desenhar, olha, três diagonais, partindo do ponto C, do A até o C, do A até o B e do A até o E. No heptágono aqui, nós podemos ver que nós conseguimos desenhar quatro diagonais. E aqui no octógono, nós conseguimos desenhar quantas diagonais? 5 diagonais, né? 6 diagonais. 5 diagonais. Então, essa que é a ideia, pessoal. O que nós estamos observando aqui, pessoal? Que nós podemos desenhar diagonais partindo de um único ponto. Agora, vamos para a próxima perguntinha. Trace diagonais que saem de outros vértices. Utilize uma cor diferente que você usou para traçar as diagonais do vértice A. Vamos analisar o quadrado aqui, pessoal. Se nós olharmos o ponto B, nós podemos desenhar uma diagonal, não é verdade? E agora todos os nossos vértices têm uma diagonal. Tanto o vértice D quanto o vértice C e o vértice A. Então nós não temos como desenhar mais diagonais neste quadrilátero. Agora vamos ver agora no pentágono. Vamos partir do ponto B. Quantas diagonais eu posso traçar a partir do ponto B? Posso traçar uma diagonal do ponto B até o ponto E e posso traçar uma diagonal do ponto B até o ponto D. Beleza. E agora vamos para o ponto C. Quantas diagonais eu posso traçar? Como que já está traçada uma diagonal de A até C, eu não vou precisar desenhar ela de novo. Então, eu vou desenhar a única diagonal que falta, que é a diagonal entre C e E. E agora nós podemos ver que o vértice D ele já está com as suas duas diagonais traçadas e o vértice E também está com as suas duas diagonais traçadas. Agora vamos para o nosso hexágono. Quantas diagonais nós podemos desenhar? Vamos partir do ponto B. O ponto B, pessoal, ele tem quantas diagonais? Se vocês perceberem, o B ele pode ligar tanto aqui no F, ele pode ligar aqui no E, ele pode ligar aqui no D, que são os seus lados não consecutivos, seus pontos não consecutivos, ou seja, nós podemos desenhar essas diagonais. Agora, partindo do ponto C. O ponto C, pessoal, já está desenhado a diagonal que liga o ponto C ao ponto A. Então, nós só teremos que desenhar duas diagonais, a diagonal que vai até o ponto F e a diagonal que vai até o ponto E. Ou seja, temos que fazer duas retas aqui. E agora no ponto D. No ponto D já tem duas diagonais traçadas, então só falta a diagonal que liga o ponto F. Agora vamos para o ponto E. O ponto E já está com todas as suas diagonais traçadas, porque nós acabamos de desenhar elas ao fazer as diagonais dos outros pontos. Ou seja, acabamos de desenhar todas as diagonais desse hexágono. Utilizando a mesma lógica, nós podemos desenhar as diagonais desse heptágono. Vamos olhar o ponto B. A partir do ponto B, nós podemos desenhar 4 diagonais, não é verdade? E agora no ponto C? No ponto C já está desenhada a diagonal que liga o ponto A ao ponto C. Então falta desenhar 3 diagonais. E agora do ponto D? No ponto D, nós já temos ligado, traçado a diagonal do ponto D até o B. E também já está traçada a diagonal do ponto A até o ponto D. Então só falta desenhar duas diagonais. E agora no ponto E? No ponto E só falta desenhar uma diagonal. Assim nós traçamos todas as diagonais deste heptágono. Agora vamos ver no octógono. Vamos desenhar todas as diagonais que partem do ponto B. Nós podemos desenhar 5 diagonais, não é verdade? E agora, o que nós podemos observar do ponto C? No ponto C, nós já temos ligado a diagonal que liga o ponto A. Então, nós só temos que desenhar 4 diagonais.
E agora no ponto D, pessoal, no ponto D nós já temos ligado duas diagonais, então só falta desenhar 3 diagonais. Da mesma forma, no ponto E, nós temos traçadas 3 diagonais, então só falta desenhar mais 2 diagonais. E agora no ponto F, nós já temos traçado 4 diagonais, então só falta desenhar uma diagonal. Vocês perceberam, pessoal, que todos os pontos, eles têm traçados 5 diagonais aqui no octógono? Mas, como que nós já desenhamos essas diagonais anteriormente, nós não precisamos redesenhar elas de novo. Então, aqui nós acabamos de desenhar todas as diagonais que saem de todos os vértices. Então, vamos resolver as perguntinhas que o livro nos propõe? Vamos lá. O que nós podemos observar aqui, pessoal? Vamos preencher a tabela de acordo com cada polígono. Vamos preencher a tabela conforme o que nós vimos nas figuras anteriores. Vamos lá. Aqui nós temos uma tabela com os polígonos, o número de lados ou vértices e as diagonais traçadas a partir de um dos vértices ou do vértice A e o número de diagonais do polígono. Então vamos lá. Para o quadrilátero ele tem 4 lados, não é verdade? E se nós traçamos, né, lembra que nós traçamos uma diagonal saindo de um ponto? Nós vimos que só tem uma diagonal saindo do A, por exemplo. E o número de diagonais totais deste polígono era igual a 2. Porque nós não traçamos uma diagonal saindo do A e outra saindo do B? Então, um quadrilátero ele tem 2 diagonais. Agora vamos olhar o pentágono. O pentágono tem um polígono de 5 lados. E nós conseguimos traçar 2 diagonais saindo de um dos vértices, não é verdade? Mas o número total de diagonais do polígono inteiro, nós calculamos e deu 5. O hexágono é um polígono de 6 lados e nós vimos que ele tem 3 diagonais partindo de um vértice. Mas o número total de diagonais que foram desenhadas foi 9. Da mesma forma que o heptágono, que é o polígono de 7 lados, nós vimos que ele tem 4 diagonais saindo de um ponto e que o número total de diagonais é 14. Da mesma forma que o octógono, nós descobrimos que ele tem 5 diagonais saindo de um ponto e o número de diagonais totais deste polígono é igual a 20. Então, pessoal, nós conseguimos observar alguma relação entre o número de lados e o número de diagonais que partem de um dos vértices? Vamos lá. Nós podemos observar que de um dos vértices partem n-3 diagonais, não é verdade? Olha aqui essa tabelinha. Olha, vamos olhar a segunda seção da tabelinha. Ou seja, essa seção aqui. Ela não é igual a o número de lados menos 3? Olha, se eu pegar o número de lados que é igual a 4 e subtrair 3, eu tenho 1. Se eu pegar o número de lados que é igual a 5 do pentágono e subtrair 3, eu tenho 2. Se eu pegar o número de lados, né, do hexágono e subtrair 3, eu tenho 3. Então, nós temos uma relação aqui, que de um único vértice partem n menos 3 diagonais, considerando que só temos n vértices. Como há n vértices, o número de diagonais será igual a n vezes n menos 3. Então, na escala diagonal tem extremidades em 2 vértices. Dessa maneira, precisamos dividir esse número por 2. Sendo assim, pessoal, nós temos que em um polígono convexo de n lados ou vértices, o número de diagonais é dado por essa formulazinha. Então, o que eu acabei de fornecer para vocês, pessoal? Essa é uma fórmula que a gente pode determinar o número de diagonais de qualquer polígono. Um polígono que tenha 30 lados. Eu vou lá, quantas diagonais ele tem? Eu vou escrever D igual a 30 vezes 30 menos 3. Nós vamos fazer isso, pessoal. É difícil desenhar aquilo utilizando o mousepad. Vocês vão fazer 30 menos 3, tudo isso daqui dividido por 2. Entenderam, pessoal? Aqui nós temos uma fórmula para descobrir o número de diagonais de qualquer polígono. Ou seja, um polígono convexo, um polígono fechado. E aqui nós acabamos de descobrir a fórmula para o número de diagonais de um polígono qualquer. Nós aprendemos a caracterizar um polígono pelo número de diagonais, né? Agora iremos entender como podemos calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono qualquer. Vamos olhar o exemplo que o livro de vocês nos fornece. Vamos lá, abram o livro de vocês na página 38. Vamos ler juntos.
Aqui nós temos uma figura, pessoal, que é um quadrilátero ABCD da figura a seguir aqui. Qual é a soma das medidas dos seus ângulos internos? Nós vimos no conteúdo passado que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer era 360 graus, não é verdade? Mas da onde que veio este valor? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, para nós descobrirmos o valor de um quadrilátero, dos ângulos internos de um quadrilátero, da soma dos ângulos internos de um quadrilátero, é necessário que nós façamos primeiro, né, que nós recordamos a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo era igual a 180 graus, pessoal? Então, nós vamos utilizar essa informação para descobrir uma fórmula geral para todos os polígonos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, nós podemos pegar o nosso polígono, que é um quadrilátero ABCD, e tentar dividir ele em dois triângulos. Não é verdade? Então, ó, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós pegamos o nosso quadrilátero e dividimos ele em dois triângulos. Após dividir ele em dois triângulos, cada um destes triângulos terão três ângulos, não é verdade? Então, ó, nós temos um triângulo aqui, ABD, este triângulo ABC, perdão, e este triângulo ADC. Note que eles têm um lado em comum, que é o lado AC. E cada um deles tem um certo número de ângulos. E como que nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 360 graus? Nós podemos falar que o primeiro triângulo ADC, ele tem, que nós podemos, ABC, a soma dos ângulos internos dele é igual a 180 graus. Ou seja, pessoal, se eu somar este ângulo aqui, mais este ângulo aqui, mais este ângulo, tem que dar 180 graus. Nós aprendemos já isso, não é verdade? Agora, nós sabemos também que o segundo triângulo, também a soma dos seus ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, se nós somarmos tanto essa primeira igualdade com essa segunda igualdade, nós temos o seguinte, que A2 mais B mais C1 mais A1 mais D mais C2 é igual a 180 graus mais 180 graus. Mas o que são essas medidas A2, B, C1, A1, C2? Se eu juntar A1 com A2, eu não tenho a medida do ângulo referente ao vértice A, não é verdade? E se eu somar C1 com o C2, eu tenho a medida do ângulo referente ao vértice C. Ou seja, nós temos que a soma dos ângulos internos de cada um desses vértices é igual a 360 graus. Entendendo, pessoal? Nós podemos utilizar este método para descobrir qualquer soma dos ângulos internos de qualquer polígono que nós podemos observar. Mas como assim, professor? Simplesmente nós iremos pegar diversos polígonos e transformar eles em triângulos e somar os seus ângulos internos. Então vamos lá. Vamos utilizar, né, nos aproveitar deste método que acabamos de aprender para descobrir a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono. Aqui temos uma tabelinha a ser preenchida, pessoal, onde temos diversos polígonos diferentes. Nós temos aqui um paralelogramo, né, ou seja, um quadrilátero, um polígono de 4 lados. Nós temos um pentágono, nós temos aqui um hexágono, nós temos aqui um heptágono e aqui nós temos um octógono. Então vamos analisar cada um destes elementos. Vamos lá. O primeiro elemento, ele tem quantos lados? Como que ele é um quadrilátero, ele tem quatro lados, não é verdade, pessoal? Aqui o segundo é um pentágono. O pentágono tem quantos lados? Ele tem 5. Ah, mas primeiramente, como que nós podemos dividir um quadrilátero? Nós podemos traçar uma diagonal no quadrilátero e dividir ele em dois triângulos. Lembra que o nosso objetivo é dividir as nossas figuras geométricas em vários triângulos? Então, quantos triângulos nós podemos dividir em um quadrilátero? Nós podemos dividir ele em dois triângulos, não é verdade? E o pentágono, pessoal? O pentágono, nós sabemos que ele tem 5 lados. E como que nós podemos dividir um pentágono? Nós podemos dividir ele em 3 triângulos, não é verdade? Ou seja, o número de triângulos que nós podemos dividir num pentágono é igual a 3. E agora, nesse hexágono, ele tem 6 lados, não é verdade? E quantos triângulos nós podemos formar a partir
dele. Nós podemos pegar e traçar as diagonais saindo de um ponto, que nós acabamos descobrindo quantos triângulos nós podemos formar. Então, ó, se nós sairmos de um ponto e traçarmos as diagonais, nós vemos que em um hexágono nós podemos ter 4 triângulos formados. E no heptágono, pessoal? O heptágono ele tem 7 lados. E quantos triângulos nós podemos formar? Nós podemos formar 5 triângulos. E aqui, ó, nós temos o octógono. Se nós traçarmos as diagonais saindo de um único ponto, nós podemos calcular que ele pode ser formado em 6 triângulos diferentes. Mas por que essa informação é importante, pessoal? Porque a partir do que nós vimos no slide anterior, nós conseguimos preencher descobrir uma fórmula recorrente para a soma dos ângulos internos de um polígono. Porque lembra que nós transformamos o quadrilátero em 2 triângulos e descobrimos a soma dos ângulos internos? Nós o podemos aplicar para qualquer polígono, dependente do seu número. Então vamos lá. Vamos responder as perguntinhas do nosso livro. Vamos lá. Qual é a relação entre o número de lados e o número de triângulos? Vamos dar uma olhadinha aqui? Nós podemos ver, ó, que o número de lados ele é igual a 2 unidades maior do que o número de triângulos. Não é verdade? Ó? Número de lados do pentágono, 5. Número de triângulos formado, 3. Hexágono, número de lados, 6. Número de triângulos formados, 4. Ou seja, nós podemos falar que o quê, pessoal? Que o número de triângulos é 2 unidades menor do que o número de lados. Então, para um polígono de N lados, quantos triângulos se formam, pessoal? Formam-se N menos 2 triângulos, não é verdade? E agora, vamos escrever uma expressão para representar os cálculos que devemos efetuar para encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Ou seja, nós temos simplesmente que fazer o quê, pessoal? Se um polígono de N lados se formam N menos 2 triângulos, podemos afirmar que a soma das medidas dos ângulos internos sempre será igual a N menos 2 vezes 180 graus. Então, pessoal, essa é a fórmula que nós temos para a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Ou seja, eu simplesmente vou substituir o n pelo número de lados do meu polígono. Por exemplo, num triângulo, o n, quantos lados tem um triângulo? Um triângulo tem 3 lados. Então, o meu n será igual a 3. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180 graus, 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Um quadrilátero, nós vimos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Vamos verificar. Eu vou substituir o n dessa fórmula que acabamos de destacar por 4, que é o número de lados que nós temos em um quadrilátero. Então, eu vou ter 4 menos 2 vezes 180 graus. 4 menos 2 é igual a 2. 2 vezes 180 graus, 360 graus. Ou seja, essa fórmula ela vale para tudo que nós estamos vendo, pessoal. Então, agora vamos dar uma olhada na tabela que se encontra na página 40. Essa tabela ela relaciona o polígono com a sua respectiva soma dos ângulos internos. Nós acabamos de descobrir que podemos relacionar a soma das medidas dos ângulos internos com o número de lados do polígono. Vamos tentar seguir essa seguinte relação, né? A soma das medidas dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180 graus, como nós vimos, onde n é o número de lados. Sendo assim, vamos preencher a tabelinha. Para o hexágono, temos que a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 4 vezes 180 graus. Por quê, pessoal? A fórmula não é número de lados menos 2? O hexágono ele tem 6 lados, não é verdade, pessoal? Se eu tirar 2, sobra 4. Então, vai ser 4 vezes 180 graus. 4 vezes 180 graus igual a 720 graus. O heptágono é um polígono que tem 7 lados. 7 menos 2, 5. 5 vezes 180 graus, 900 graus. Quer dizer que se eu pegar um heptágono e medir todos os seus ângulos internos, vai ser sempre igual a 900 graus. Da mesma forma que o octógono ele tem 8 lados, então 8 menos 2 igual a 6. Quer dizer que o octógono ele tem, a soma dos ângulos internos é igual a 1080 graus. O eneágono é igual a 1260 graus. O decágono é igual a 1440 graus. E assim por diante. E nós acabamos de encontrar uma expressão que fornece a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de n lados, quaisquer. Então, olha aqui, pessoal.
Essas duas fórmulas da diagonal e da soma dos ângulos internos são duas fórmulas que eu quero que vocês guardem bem, pessoal. Porque até vocês estabelecerem toda essa conexão com, por exemplo, transformar um polígono em vários triângulos, pode tomar um pouquinho de tempo da cabeça de vocês. Então, ó, guardem bem essa formulazinha aqui, pessoal. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de n lados é igual a essa formulazinha. Então, o que eu irei fazer, pessoal? Se eu for perguntar para vocês qual que é a soma do ângulo interno de um polígono de 30 lados, vocês vão fazer 30 menos 2. Perdão de novo pela letra aqui, pessoal, porque é difícil desenhar no mousepad. Vezes 180 graus. Então, pessoal, você vai simplesmente substituir o valor de n pelo valor que você está, pelo número de lados do polígono que você está analisando. Beleza, pessoal? Bem simples, não é verdade? Enfim, pessoal, chegamos no final da nossa videoaula. Sei que foi muita informação nessa videoaula comparada com a videoaula anterior, que nós simplesmente só desenhamos. Então, eu peço que vocês olhem com bastante cuidado o que foi passado nessa aula. Se sentirem a necessidade de voltar e pausar, né, façam isso quantas vezes for necessário, beleza? Peço também que vocês compareçam nas aulas online de terças e quintas, né, pois faremos mais exemplos e tiraremos todas as nossas dúvidas, né, que vocês apresentarem. Beleza, pessoal? Vou encerrar a aula por aqui. Espero que todos vocês tenham uma ótima semana, que se cuidem bastante e a gente se vê. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.